Duplicata estrutural é uma revolução que está acontecendo no mercado financeiro e ela, de fato, vai mudar a forma como as empresas lidam com crédito. Essas empresas começaram a colocar nos contratos de fornecimento com o fornecedor a proibição do fornecedor fazer cessão de recebível no mercado. A ser um ativo financeiro registrado, regulado pelo Banco Central. Essa jornada ela vai ser simplificada para o fornecedor, dificultada para o sacado, para o pagador, mas dificultada até certo ponto, porque é criada uma infraestrutura, né, centralizada, organizada, padronizada para que ele possa fazer essa conexão. O duplicata escritural foi um tema muito pouco divulgado até agora. Então, eu acho que as empresas, elas, no geral, as empresas que a gente conversa, ainda não conhecem esse tema. Olá pessoal, bom dia. Hoje aqui mais um episódio aqui do podcast da CERC, em que a gente vem trazer um tema super importante, que é a duplicata escritural. A duplicata escritural é uma revolução que está acontecendo no mercado financeiro e ela, de fato, vai mudar a forma como as empresas lidam com crédito. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o Isaías, né, sócio da V360, um parceiro super importante da CERC, né? Isaías, seja bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Fala um pouco mais ali da V360 e de você, para que as pessoas te conheçam aqui no... Claro. Bom, a V360 surgiu otimizando o pagamento a fornecedores de grandes empresas. Então, a gente automatiza e otimiza todo esse processo, desde a captura da nota fiscal, não só a nota fiscal, né? Qualquer título, qualquer documento de pagamento ao fornecedor. Então, nota fiscal, fatura de utilities, boleto, nota de débito, RPA, tudo isso a gente captura, faz todas as validações necessárias, então valida contra o RP do cliente, contra o pedido de compra, contra o cadastro fornecedor, contra a matriz fiscal, etc. Lança no contas a pagar do RP e depois acompanha aquele pagamento até o final, né? Então a gente pega todo o fluxo de pagamento das grandes empresas, da captura de nota até o pagamento, para evitar pagamento de multas e juros e também para evitar que a empresa precise ter um batalhão de gente para fazer isso de forma manual, principalmente considerando as empresas que têm um grande volume de pagamentos. Então a gente atende empresas que têm 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil pagamentos por mês, né? Então tem um volume muito grande para você tratar de forma manual. Então, otimizando esse pagamento a fornecedores da empresa, a gente se deparou, né, com o tema de duplicata escritural, que acho que é um negócio que impacta muito nesse pagamento das empresas, e aí foi, né, de onde nasceu a nossa parceria aí com a CERC. Perfeito, perfeito. Eu queria trazer aqui para a gente começar o nosso papo aqui, né, falar um pouco do contexto atual, né? Como é que está esse contexto das duplicatas dentro das empresas e explorar um pouco mais essas dores, né? Então, hoje a gente, né, o mercado hoje que a gente entende de duplicatas é um mercado de 11 trilhões de reais, né? Onde você tem basicamente aí 25% só sendo utilizado para as operações de crédito, Sim. na faixa aí de 2,5 a 3 tri de duplicatas de fato operando o crédito, né? Perfeito. E a gente entende que tem algumas dores assim que são muito latentes, né? Como uma questão mesmo de formalização, né? Você tem uma dificuldade na formalização, a padronização dessas duplicatas, né? Tem de fato um desafio, a própria integração do sistema para a operacionalização das operações de crédito baseado em duplicata hoje, de fato, também é um problema. E obviamente um assunto que está muito em voga é a questão das fraudes, né? Então, com muitos pontos de contato dentro dessa jornada, abre muitas brechas de fato para fraudes, né? Então, o mercado hoje ele entende o potencial da duplicata, mas de fato as dores do que tem hoje, né, do formato atual, fica com dificuldade na escala, né, das operações, né? Então acaba você tendo o crédito aí mais caro, mais lento, enfim. Como é que você tem visto isso na prática, na V360, nas operações que vocês estão envolvidos, né? Legal. Acho que tem 3 ângulos nesse quebra-cabeça, né? Acho que tem um ângulo do financiador, dos bancos, fundos, fintechs, etc. Tem um ângulo do sacador, do fornecedor, né? E tem um ângulo do pagador ali, do sacado. Eu acho que quando você olha por cada ângulo, você vê várias dores diferentes. Então, começando
pelo pagador, que eu acho que é, né, até mais o nosso dia a dia, a duplicata para o pagador, principalmente para as grandes empresas, ela é um pouco de palavrão, assim, porque historicamente esse negócio sempre deu muito trabalho para as grandes empresas operarem. Então, o fornecedor antigamente ia numa factoring, descontava aquela duplicata, e aí a factoring ficava ligando pro pagador para saber se o material realmente tinha sido entregue, ou se aquele serviço tinha sido prestado. Então, assim, né, você tinha um trabalho de atender esses caras, depois a factoring gerava um boleto, mandava lá para o pagador para substituir aquele pagamento lá pela TED lá que ele ia fazer para o fornecedor, e aí a empresa recebia aquele negócio, não sabia exatamente se aquilo de fato era verdadeiro, se era uma fraude, precisava ligar para o fornecedor para saber se realmente ele tinha antecipado aquele recebível. Ah, antecipou, pegava aquele documento, né, aquele boleto, tinha que ir no RP para substituir o pagamento original, que ela já tinha tido um trabalho para lançar, né, por aquele boleto. Então, assim, uma série de pontos de falha que causava não só, né, muito mais risco de fraude, mas também um trabalho operacional muito grande para as empresas, para os pagadores, né? E aí, não à toa, ao longo do tempo, essas empresas começaram a colocar nos contratos de fornecimento com o fornecedor a proibição do fornecedor fazer cessão de recebível no mercado, ou seja, fornecedor, você não pode mais ceder esse recebível no mercado porque eu não quero ter esse trabalho e esse risco do meu lado, né? E aí, o mercado foi amadurecendo, algumas empresas começaram a criar os seus próprios programas de risco sacado para ajudar o fornecedor, no sentido de, olha, ok, você não pode ceder no mercado, mas eu vou te dar uma alternativa mais segura, mais controlada aqui para fazer esse negócio. Outras acabaram também se beneficiando disso, então, né, criando seus próprios programas de antecipação com o seu próprio caixa, para rentabilizar o seu caixa mais do que rentabilizaria com dinheiro parado lá no CDB da vida, ou então ganhando um rebate lá dos bancos nessa operação. Então começaram a extrair valor disso, mas sempre num circuito fechado ali, Fechado. quando existia, né? Uhum. Em boa parte das empresas, não existia esse programa de risco sacado, e aí o fornecedor ele tentava buscar uma outra forma de se financiar. E aí começaram a surgir as famosas operações comissárias, onde o fornecedor ia lá e, mesmo sem poder por contrato, ele descontava esse negócio na factoring, mas né, com um acordo com a factoring dele, pagar quando recebesse, e aí tinha mais um risco maior também para a factoring, ou né, para o FDIC, etc. E aí as taxas acabavam sendo maiores. Então, o fornecedor ele buscava alternativas para usar esse título, que é um dos títulos com o menor risco dele, principalmente quando é contra um grande sacado, é uma das, em teoria, uma das formas mais baratas para ele se financiar, né? E do lado do financiador, você sempre teve essa questão da fraude, né, o fornecedor descontar aquela duplicata em mais de um lugar, ou então descontar uma duplicata que não de uma venda que não tinha existido na prática. Então, assim, você sempre tinha esse risco para o financiador, que acabava fazendo com que as taxas fossem maiores e, eventualmente, que a liquidez desse título não fosse tão boa, porque como ele muitas vezes não conseguia verificar a veracidade do título, ele acabava jogando a taxa lá para cima para compensar, né, a PDD dele. Então, assim, acho que o contexto atual é esse, né? Então você tem dores para cada um dos entes, né? Tanto para os pagadores, quanto para os fornecedores, quanto para os financiadores da cadeia. E você vê assim a dificuldade de integração, né, dentro desse ambiente, né, porque Tal. como essa informação não está estruturada, esse título não está devidamente padronizado, você tem que ficar fazendo duplas checagem em todas as etapas do processo, né. Vai. E aí entra até um outro ponto que é a questão da liquidação, né. A dificuldade que o sacado tem quando ele vai pagar um título hoje, Sim. dado que ele precisa fazer uma série de checagens, e aí envolver processos muitas vezes manuais, Sim. para garantir que ele está pagando quem de fato ele deveria pagar, Perfeito. né. Você trouxe o contexto da comissária, né, que é uma muito utilizada, Uhum. que de fato o sacado nem sabe que aquilo foi cedido, que aquilo está na mão de um terceiro, Sim. né, que ele tem de certa forma alguma obrigação em cima daquilo, então de fato vira um ambiente de muito risco, né. Sim. E quando você entra no contexto das grandes empresas, como que é o contexto que vocês atuam, que tem muitos pagamentos, né, um volume operacional muito grande, que dá a chance de ter problemas e erros, Sim. né, é muito grande, né, então Imagina uma grande empresa que faz 100 mil pagamentos por mês. Imagina se
Esse percentual que você trouxe que hoje vira crédito, imagina se 25, 30% das notas fiscais contra ele viram duplicatas cedidas do mercado. O cara vai ter 30 mil problemas como esse por mês, né? Ou seja, 30 mil boletos que ele vai receber da Factory, sendo que as grandes empresas nem gostam de pagar boleto, né? Porque boleto tem protesto automático, etc. Então a grande empresa geralmente fala que só vai pagar via transferência bancária e, 30 mil boletos serem emitidos contra ele. Então, assim, é um negócio que em escala, principalmente, né, dá um trabalho absurdo e inviável para as empresas gerenciarem. Interessante. E assim, a visão da CERC aqui nesse sentido quando padronizar, quer dizer, quando aparece esse ambiente de registro, né, regulado, trazendo algumas atividades fundamentais aí, né, como principalmente essa de você ter a unicidade, o controle lá de pós-propriedade, disponibilidade de quem é né, de fato o titular daquele título e tal, cara, isso já traz uma série de vantagens para o modelo, né? Sim. E eu queria aproveitar aqui e já entrar num segundo ponto, que aí de fato a gente fala da duplicata escritural, né? Entrar nessa inovação do mercado e, né, então só trazendo um pouco, né? Então a duplicata escritural, ela é né, um modelo que foi criado pelo Banco Central para regular, né, toda a escrituração e o ciclo de vida da duplicata, né? Então ela passa agora de fato a ser um ativo financeiro registrado, regulado pelo Banco Central, né, garantindo a unicidade, a existência jurídica digital dela, né, toda o suporte, o amparo legal para que ela possa depois ser utilizada por financiadores, né, de forma segura, né? Perfeito. Aí olhando, Isaías, dentro do paradigma, né, da duplicata escritural, porque de fato ela é uma mudança de paradigma, né, ela altera a nossa vivência aqui, mostra que ela vai alterar todo o processo, né, de crédito das empresas baseadas em duplicata. Como é que você enxerga esses impactos diretos? Aí você já trouxe a visão sacador e sacado, né? Como é que você vê as jornadas, o impacto que a duplicata escritural pode gerar na jornada desses dois, tanto do sacador quanto do sacado? Legal. Bom, falando do sacador, né, do fornecedor, é, é uma ótima notícia para ele, porque além da infraestrutura facilitar muito, né, o processo do fornecedor para negociar aquela duplicata, você tem uma questão muito importante que é o artigo 10º lá da 13775, que é a cláusula que diz que o sacado ele não pode mais impedir ou dificultar que o fornecedor negocie essas duplicatas no mercado. Então, assim, aquela cláusula que o sacado tem no contrato com o sacador, impedindo que ele faça cessão de recebíveis no mercado, ela se torna nula de pleno direito, de acordo com o artigo 10º lá, né? Então, assim, essa cláusula sozinha, se não houvesse nada da infraestrutura, essa cláusula sozinha já seria uma ótima notícia para ele, porque acho que cria uma liquidez que hoje ele não tem. Ele não vai mais precisar ficar fazendo as comissárias lá, ele vai poder, de fato, fazer a cessão do recebível dele no mercado, né? Organizado, vamos dizer assim. E aí, então, assim, a jornada dele para fazer a negociação dessa duplicata, para descontar, para usar como, né, colateral de uma operação de crédito, etc., ela fica muito simplificada porque, em teoria, basta ele escriturar a duplicata e dar o opt-in para um agente financeiro, né, consultar aquela agenda e negociar aquele título. Do lado do sacado, né, do pagador, a jornada ela se complica, porque todos aqueles problemas que ele evitava colocando a cláusula no contrato com o fornecedor, que o fornecedor não podia fazer a cessão no mercado, passam a acontecer no dia a dia para ele. Com uma vantagem que agora esse problema também é organizado. Então, assim, não vai ficar um monte de gente batendo na porta dele para saber se aquele material foi entregue, mandando boleto para ele. Então, assim, a escrituradora, ela resolve, ou enfim, ela minimiza o impacto desse problema para o sacado, né? Então, no lugar centralizado, o sacado ele consegue ir lá, saber todos os duplicados que foram emitidos contra ele, o que foi negociado, o que não foi, se manifestar para dizer se aquele material foi entregue ou se aquele serviço foi prestado, né? Ou seja, aceitar ou rejeitar aquela duplicata. Então, cria um canal
centralizado para que a empresa possa fazer isso. Então, ao mesmo tempo que dificulta, porque, né, cria o problema para ele de volta, dá um canal centralizado para que esse problema ele seja o mínimo possível, né? Então, acho que essa jornada ela vai ser simplificada para o fornecedor, dificultada para o sacado, para o pagador, mas dificultada até certo ponto, porque é criada uma infraestrutura, né, centralizada, organizada, padronizada, para que ele possa fazer essa conexão. Boa, muito bom. E você vê, né, o valor da escrituração, né? Ela gera uma confiança sistêmica, Sim, né? Então, você tira, né, hoje do processo uma série de pontos, de gargalos e de pontos de risco e traz uma confiança sistêmica de que aquilo está tudo integrado, tudo dentro de um fluxo totalmente automatizado, com a base de uma IMF por trás dando a garantia, né? exato. E aí eu queria trazer em relação aos 2 perfis aí, né, tanto a jornada do comprador, né, que é o sacado, quanto do sacador, que é o fornecedor. Você vê, o sacado, né, ele passa a ter muito mais segurança, né, em relação ao processo de pagamento e todo contas a pagar dele, quer dizer, traz uma um benefício muito claro, né. Apesar de que ele é mais, como você falou, mais operacional, assim, é mais do dia a dia dele, mas esse é um benefício de fato claro, Sim. dado quando você entra dentro desses cenários, você vê a quantidade de problemas que podem aparecer. E quando você olha por ponta do fornecedor, do sacador, é esse acesso a crédito de uma forma muito mais fluida, né. Sim. Então, os 2 perfis têm aí claramente, ganhos dentro Sim. dessa jornada, né. E pegando essa linha da redução de risco pro sacado, alguns sacados que criaram seus próprios programas de risco sacado, não necessariamente para extrair valor disso, mas para ajudar a cadeia mesmo, né, do fornecedor, para fazer esse negócio de forma mais organizada, de forma que ele conseguisse viabilizar, né, a negociação da duplicata para o fornecedor mais dentro de um ecossistema fechado ali mais organizado. Enfim, tem saído notícias de alguns sacados que têm passado por fraudes, né, nesse programa. Então, assim, o sacado, na tentativa de ser o sponsor de um programa para ajudar o fornecedor, ele acaba se prejudicando porque cria pontos de fraude dentro do Ele acaba modelo. assumindo um risco que ele de fato Ele não precisaria não ter. precisaria ter. Exatamente. Exato. Então, assim, acho que o advento da escrituradora e do modelo de duplicata escritural como um todo, pode tirar do sacado essa responsabilidade de ter que financiar o seu fornecedor, né, via os seus programas de risco sacado internos, e minimizar essa questão de risco de fraude sistêmica. Então, o sacado ele deixa de ser o sponsor do programa e ele passa a viabilizar para o fornecedor uma forma de se financiar, né, de forma mais líquida, mais barata, mas sem ele ser o grande protagonista desse processo. Ele basicamente vai se manifestar se aquele negócio foi, de fato, se aquele material foi entregue, se aquele serviço foi prestado, né, e vai pagar onde a escrituradora diz que ele tem que pagar, que é o ente regulado para isso. Então acho que tira muito também desse risco dele ser o grande sponsor, de Nossa, patrocinar esse programa de forma mais ostensiva, né. perfeito, perfeito. Ô, Isaías, então, assim, agora eu queria já, a gente falou né, do paradigma aí da duplicata escritural e o que que ela traz como modelo de grandes benefícios. Agora falar um pouco dessa transição, né, então como é que a gente vai sair do que a gente tem hoje e vai para esse novo modelo, né, que é o modelo de fato onde você tem um impacto aí no dia a dia de todas as empresas, né, todos que estão envolvidos com a operação de duplicata vão ter um impacto direto nas suas Sim. operações e, então esse prazo já começou, né, acho que um ponto importante é o cronograma do Banco Central, ele se estabilizou, né, ele vinha passando por uma série de ajustes, agora existe uma estabilidade desse cronograma. Sim. Ele tem aí uma data até o final de novembro desse ano, que é quando é o prazo para as escrituradoras de fato começarem a operarem, né, e isso já vai possibilitar que as duplicatas sejam escrituradas. Sim. E você tem aí no início do ano que vem, até o meio do ano que vem, o rollout disso de fato, né, dentro do sistema financeiro. E e isso a gente entende que vai gerar um desafio grande para o ecossistema como um todo, né, esse período de transição, porque a gente vai precisar adaptação dos RPs, que são os fronts Sim. de sacador e sacado, né, a gente acredita aqui que o sacador e sacado vão usar este canal como, né, o canal para
se integrar à jornada regulatória. Então, seja lá no contas a pagar, no contas a receber, enfim, eles vão estar com processos sendo executados ali dentro. Tem ajustes de próprios processos internos dessas empresas, né? Porque, como a gente comentou, tem muita coisa manual, isso vai ficar num nível de automação muito grande, né? A própria integração do ambiente de registro, né? E aí acho que entra aqui a nossa parceria, porque a V360 já tem essa integração nativa com a CERC, isso vai facilitar muito, né, a adaptação dessas empresas, né? E também acho que tem um outro ponto importante também dentro desse período de transição, é o entendimento, né, por parte das empresas e das pessoas que estão tocando esse dia a dia do que benefícios são esses, né. Então, acho que tem também um papel importante nosso de levar esse conteúdo para as empresas, para explicar quais são os benefícios, né, tirar esses medos e essas angústias em relação a um novo processo, né. Então, eu vejo que esse é um desafio grande que a gente tem aí quanto players desse ecossistema, né. Sim. E aí eu queria entender um pouco como é que a V360 tem trabalhado, né, dentro dessa visão dessa migração para esse novo modelo, o que vocês têm visto, né, o que vocês estão entendendo como ponto-chave desse processo de adaptação aí das empresas? Legal. Eu acho que tem acho que o principal nesse momento é a educação do mercado, né. Acho que duplicado escritural é um tema muito falado, dentro dos financiadores, né, ou seja, dentro dos bancos, dos FDICs, etcétera. É muito pouco falado da economia real. Quando você vai para os fornecedores, quando você vai para os sacados, né, para os pagadores, esse tema ainda é muito pouco falado. Porque eu acho que foi pouco divulgado mesmo, né, diferente de outros temas, como por exemplo uma reforma tributária, né, que é divulgado todo dia, pela mídia, pelo governo, etcétera. O duplicado escritural foi um tema muito pouco divulgado até agora. Então, eu acho que as empresas, elas, no geral, as empresas que a gente conversa, ainda não conhecem esse tema. Então, acho que o principal que a gente está fazendo agora é fazer essa educação no mercado para garantir que elas conheçam esse tema, conheçam os prazos e conheçam quais são os impactos e oportunidades para elas, né. Então, a gente está, junto com a CERC até, a gente está atuando bastante nessa educação no mercado. A gente está começando a ver algumas empresas começarem a procurar ativamente isso, né, até pela própria exposição, visibilidade que a gente tem dado ao tema. Então a gente fez um evento 2 meses atrás, onde foi o Ricardo Barroso do Banco Central e falou, né, sobre esse tema para as grandes empresas do Brasil. E eu acho que isso foi, uma virada de chave, assim, para boa parte das empresas. Elas começaram a se preocupar com o tema, começaram a nos procurar para saber um pouco mais sobre esse tema. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é dar o senso de urgência e a educação sobre o tema, né. E acho que o segundo, grande ponto-chave é começar a construir essa infraestrutura, Uhum. não do lado da escrituradora e do mercado financeiro, mas do mercado de capitais, mas do lado da economia real, né, do lado dos Perfeito. fornecedores e dos pagadores. Ou seja, os fornecedores começarem a escriturar as duplicatas e começarem a ter um canal para dar o opt-in, né, para os financiadores, e as empresas começarem a ter um canal para capturar essas duplicatas, para conciliar com o seu contas a pagar, para manifestar, né, se manifestar em relação a essas duplicatas, para aceitar ou rejeitar, e depois para liquidar essa duplicata para o novo titular, se for o caso. Então acho que o nosso cronograma, em paralelo ao do Banco Central e das escrituradoras, né, é meio que construir essa infraestrutura de conexão da economia real a essa infraestrutura de duplicata escritural, para que a gente, de fato, possa viabilizar esse ecossistema. E esse ponto que você trouxe é um ponto importante, né, que é a questão da integração, né. O desafio da integração é muito grande nas empresas, né, as janelas de TI são muito concorridas, e é o que você falou, quer dizer, entra a reforma tributária, Sim, é um baita desafio também, que sim. está lá dentro das filas de tecnologia Aham. para serem implementadas, né. Então, existe uma concorrência de prioridades, e esse assunto da duplicata, ele tem uma data, ele tem um muro,
né, ali na frente, que não tem jeito, as empresas vão ter que olhar para isso, vão ter que se adaptar, Sim. e aí faz parte da nossa responsabilidade aqui buscar ajudar essas empresas, né, criar integrações, criar processos, né, criar essa educação, essa conscientização em relação ao tema e à criticidade do tema, né. Uhum. Então, aqui na Cerc, o que a gente tem feito? A gente tem se conectado com vários prestadores de serviço, né, que estão nesse segmento, justamente para ajudar, porque, eh, o ambiente ele é muito heterogêneo da economia real, né. São muitas por exemplo, hoje a gente olha muitos segmentos, assim, que estão mais claros, assim, as oportunidades, como o varejo, as indústrias que têm grandes cadeias de suprimento, o próprio agro. Então são setores muito capitalizados, que consomem muito crédito e têm muitos volumes de duplicata, então a gente acaba dando foco para eles por conta do volume, mas você tem uma imensidade, uma diversidade muito grande que vai ter Sim, também um entendo. impacto, né. Então, eu entendo que o nosso desafio aqui é conseguir criar esses aceleradores para que a vida aí das empresas, né, tenha o menor impacto possível, tenha de preferência não tenha CAPEX, né, envolvido, quer dizer, isso já entre dentro da própria infraestrutura Sim. que fique integrado, né. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, né. É, assim, o nosso mundo, ele é um mundo de alto volume e altíssimo volume, né, então, acho que a forma até como, talvez os bancos, a Febraban estão olhando para o tema, ela funciona em alguns contextos, mas não funciona no nosso mundo de alto volume. Uhum. Então, você dá eh, uma tela no internet banking para a empresa entrar lá e manifestar as duplicatas dela e, né, mudar o domicílio da duplicata dela, funciona quando a empresa tem 10 duplicatas por mês, 30 duplicatas por mês, 100 Certo. duplicatas por mês. Quando elas têm 1.000, 10.000, 30.000 duplicatas por mês, esse negócio é inviável, assim, não. A empresa vai ter que criar um batalhão de gente com processo, com alto risco operacional, né, de ser feito internamente, para fazer esse negócio rodar. Então, assim, no nosso mundo V360 de grandes empresas de alto volume, a única forma que esse negócio vai funcionar de fato é com automação e integração, né. Uhum. Então, assim como as empresas já se integram com as Cefaz ou com as prefeituras via V360 para capturar, para validar e para né, escriturar no RP automaticamente esse negócio, ou, né, se integra com o DDA lá para capturar os boletos, ela vai ter que também se integrar automaticamente à escrituradora para capturar, conciliar, Uhum. manifestar e mudar domicílio de liquidação das duplicatas. Então, isso é o que a gente acredita, né? E isso é o que a gente está trazendo nessa nossa educação para o mercado, e não só como educação, mas como produto, né? Então, assim, o produto que a gente desenvolveu junto com a Cerc, ele é um produto para fazer isso, para tratar duplicado escritural no contexto de sacadores e sacados com alto volume. Quer dizer, só exemplificando aqui, né, até para quem tá nos vendo aqui. Quer dizer, a empresa vai estar lá no dia a dia dela do contas a pagar, vai ter uma tela em que vão aparecer as duplicatas para ela, né, direto no mesmo front que ela já está operando, quer dizer, não tem nenhum tipo de nova fricção, de uma nova aplicação, quer dizer, dentro daquele mesmo fluxo que ela já está. Vão aparecer, mas a nossa ideia, né, e o nosso produto, ele é que as duplicatas, no caso dos pagadores, elas sejam invisíveis, né? Ou seja, vai estar na tela, mas só se ele quiser olhar e para tratar a exceção. Então, Uhum. poxa, se eu peguei uma duplicata, fui conciliar com meu contas a pagar e não encontrei um título, né, uma nota fiscal equivalente àquela duplicata, aí sim eu vou mandar para alguém olhar por exceção. Agora, a duplicata que a gente captura, que encontra o título, né, ou a nota fiscal Correspondente. equivalente, Aham. que os dados da duplicata batem com os dados da nota fiscal, ou seja, o valor bate, a data de vencimento, né, bate, o CNPJ do fornecedor e do tomador batem, etc. Se isso tudo bater, a gente já vai automaticamente manifestar aquela duplicata na escrituradora e já vai mudar o domicílio bancário. Se aquela duplicata for negociada, já vai mudar o domicílio automaticamente no RP. Para que esse processo seja transparente e invisível para as empresas, assim como a gente tenta fazer com que o processo de
tratamento de nota fiscal, de boleto, de fatura, seja transparente hoje, né? Pera aí, Elas- da é, mesma forma. exatamente. Perfeito. Ô, Isaías, agora eu queria, enfim, dado que a gente tratou agora em relação ao processo de transição e todos esses desafios, é falar um pouco do que vem pós isso, né? Então, quais são, assim, os ganhos e as novas oportunidades que aparecem, dado que a duplicata, enfim, escritural vai estar em funcionamento aí no dia a dia das empresas. Então, quando você pega aí uma janela daqui a uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e tal, onde, né, você vai ter um rollout de toda a economia real para dentro desse modelo, né. Sim. Então a gente entende, assim, né, o primeiro impacto que é claro, é que a gente viu até nas operações de cartão de crédito, né, de arranjo de pagamento, que foi a redução do custo do funding, né. Então você tem uma redução de spread considerável, né, porque de fato começa a ficar mais, eh eh, sem fricção, se diminui muito os riscos operacionais, né, a segurança jurídica também fica mais bem encaixada, então, você tem menos atrito durante o processo, né. A gente que conhece bem esse dia a dia das duplicatas, sabe do desafio operacional, né, você tem muito, intervenção humana durante esse processo, quer dizer, a gente vai conseguir ter o processos 100% automatizados, né. Outro ponto também que a gente entende que vai ter nesse novo cenário, né, é a integração entre as plataformas de crédito e o sistema financeiro. Então, os próprios bancos vão, né, vão ter uma capacidade de operar, né, volumes muito maiores por conta disso. Então, até por conta desse potencial represado, né, de 11 tri, né, e que a gente só tem 2,5 a 3 tri, quer dizer, isso vai aumentar, drasticamente, então, por conta dessa fluidez que esse processo vai de fato, proporcionar, né. E aí dentro desse, na verdade, já olhando esse novo cenário, quer dizer, a gente comentou rapidamente aqui que, né, o risco sacado vai ter, né, alterações por conta desse papel do sacado, né, a gente vai tirar alguns riscos da mesa, como esse risco da liquidação, Sim. dado que o domicílio bancário do dono do título vai estar registrado junto da duplicata, enfim, outros ganhos desses. Você tem o próprio sacado reverso, que é a outra ponta do contas a receber também, que vai ter ganhos consideráveis, porque a escrituração por parte da empresa vai agilizar esse tipo de operação. E também a gente entende que o Embedded Finance, que foi sempre né, um tema que o mercado sempre tentou desenvolver, os próprios RPs e outros players sempre tem esse projeto do Embedded Finance como uma bandeira, ele passa agora a ganhar uma força muito grande estrutural, Sim. né. Então, a gente está muito confiante nesse novo cenário, e eu queria entender um pouco, olhando os modelos de negócio, né, o que tem de oportunidade, como é que a V360 está enxergando essas oportunidades? O que você está nessas conversas com o mercado, com as empresas, o que você tem visto de possibilidades que podem ser colocadas? Esse é um tema interessante, porque a gente falou muito das dores e dos riscos, né, mas, esse é um negócio que gera muita oportunidade também para as empresas, né. Principalmente do lado dos sacadores, né, dos fornecedores, porque é o que a gente já falou, o fornecedor ele tem, passa a ter um título, com muito mais liquidez, né, e muito mais simples de você negociar, do que antes. Então, a gente entende que, de fato, esse negócio vai gerar mais competição, vai, né, reduzir vai reduzir o risco, né, daquele título, então vai reduzir as taxas, através de mais competição e menos risco, né. Eh, e vai gerar menos fricção, menos dor de cabeça para o fornecedor conseguir fazer esse processo, né, de usar a duplicata dele, não só como para antecipar a duplicata, porque, muitas vezes a empresa tem caixa e ela não quer, antecipar aquele título, porque por conta do desconto, porque o desconto às vezes é maior do que o custo de capital que ela tem, né. Eh, mas essa empresa ela vai passar a poder usar aquele título como garantia das operações que ela já faz, né. Então assim, isso tende a reduzir o risco e, por consequência, as taxas, das operações de crédito que ela já faz, né. Então acho que vai aumentar muito a liquidez. Do lado do sacado, eu acho que tem uma oportunidade, de fato, do sacado que quiser, né, para as empresas que quiserem,
rentabilizar melhor os seus caixas, elas serem mais atuantes nesse programa, até com o seu próprio caixa. Então, tanto no performado, que eu acho que é onde o risco é mais aceitável para a empresa, porque no final é risco dela, né, e ela pode comprar risco dela com uma taxa muito mais atrativa do que ela teria lá, deixando o dinheiro no CDB, quanto eventualmente no não performado. Então, as empresas que quiserem atuar no não performado sozinhas, ou as empresas, né, que tiverem os seus FDICs exclusivos, ou quiserem entrar na cota subordinada junto num FDIC que ela participe, acho que ela vai ter mais oportunidade e menos risco de rentabilizar melhor os seus caixas, né? Então, acho que esse arranjo fechado, né, via registradora, trazendo bancos, fundos, né, fintechs que quiserem participar, acho que vai criar muita oportunidade nesse sentido. E a gente já vê algumas empresas se movimentando nesse sentido, dizendo, pô, beleza, entendi aqui o modelo de duplicata, mas hoje eu já opero com o meu caixa, né, nesses títulos, como é que esse modelo de duplicata pode me favorecer? Pode te favorecer, né, reduzindo o risco, você não vai mais ter o risco do fornecedor descontar essa duplicata com você e descontar também no mercado. Então, acho que reduz muito o risco sistêmico para as empresas que quiserem, de fato, operar, né, os seus próprios caixas nesse modelo de duplicata escritural. Perfeito. Tem uma outra oportunidade que a gente tem notado, né, que é em relação aos consentimentos, né, que isso é uma prática que ainda, né, não tem no mercado, mas Sim. o sacador, ele vai ter um poder grande nesse processo, que é, de fato, eh gerenciar os consentimentos, e esse consentimento que ele vai dar em cima das agendas deles tem um valor, Sim. né. Então, traz esse poder para o outro lado da mesa, né, para que o sacador possa, de fato, dizer para quem pode enxergar as agendas dele e em quanto tempo essa visibilidade fica ativa, né. Então, acho que esse é um ponto também que hoje não existe essa relação, uma relação que ela no mercado hoje o sacador fica numa posição muito passiva em relação a isso, Sim. né. Então o poder vem para ele e ele vai começar de fato a dizer com quem ele quer ter relacionamento. Sim. Inclusive até a própria relação dele com o sacado, quer dizer, a relação aí vendedor e comprador, vai poder utilizar este mecanismo como uma ferramenta, né, de relacionamento entre eles, né, porque Exatamente. Tem uma frase da Angela Strange lá da A16Z, que toda empresa vai ser uma fintech, né? Nem é novo isso, já tem alguns anos esse negócio. Várias empresas começaram a fazer isso com a sua cadeia de clientes, né? Ou seja, principalmente empresas de varejo, né? Então, a criação lá dos consórcios, né? Dos talõezinhos, né? Que as empresas pagam, dos cartões de crédito, etc. Então, as empresas foram muito pela conta do cliente, ou seja, como é que eu rentabilizo melhor o meu cliente via serviços financeiros. E agora, com o duplicata, acho que elas vão ter mais oportunidade de fazer isso na cadeia de fornecedores, né? Ou seja, de se transformarem também numa fintech, olhando para o valor que elas podem extrair da sua cadeia de fornecedores. E, ao mesmo tempo, dando mais segurança para sua cadeia de fornecedores, porque acho que tem dois ângulos, né? Tem um ângulo da empresa que quer ou aumentar prazo de pagamento, né, para melhorar seu fluxo de caixa, ou então rentabilizar melhor o seu caixa financiando o fornecedor. E tem o ângulo da empresa que quer ajudar a sua cadeia de fornecedores, principalmente aqueles fornecedores que são mais estratégicos, para evitar uma queda de fornecimento, né, ou enfim, uma disrupção na sua cadeia de fornecimento, que aquilo muitas vezes tem muito mais valor para ela, né, do que empresas que têm uma cadeia de fornecimento, né, de produção muito nervosa. Você tem uma disrupção na sua cadeia de fornecimento porque um o fornecedor impacto é estratégico muito grande. quebrou, o impacto é enorme. É enorme. Então, a gente viu aí como é que foi durante a Covid, né? O impacto que teve nessas cadeias de fornecimento das empresas. E a gente vê todos os dias o impacto menor, em menor escala, quando um fornecedor quebra, né? Então, acho que tem esses dois ângulos muito fortes para que as empresas possam robustecer e, ao mesmo tempo, rentabilizar melhor suas cadeias de fornecimento. E aí, só trazendo um último ponto sobre esse, a importância das infraestruturas integradas, como Total. CERC e V360, né? Exatamente. Porque, de fato, a empresa precisa ter esse tipo de infraestrutura, né? De mecanismo dentro
do ecossistema dela para ter, de fato, essa entrega de valor, né? Então, acho que esse é o... Quando você olha da ótica do CFO da empresa, de uma grande empresa, uma coisa é você rentabilizar a sua cadeia de clientes, que eu acho que está todo mundo já mais acostumado. Quando você olha para a cadeia de fornecimento, muitas vezes esse negócio não é muito a prioridade do CFO, né? Porque, cara, assim, isso é uma área que para mim não é uma área de negócio, isso para mim é um negócio, é back-office. Então, assim, o valor que Sim. eu posso extrair algum valor daqui, mas é um negócio que, assim, se der certo, vai gerar algum valor, mas se der errado, né, pô, eu posso ser demitido com isso, porque o risco que eu trago para a cadeia é muito grande. Então, quando você traz uma solução mais transparente, com muito menos risco para ele, o risco-retorno começa a fazer mais sentido, né? Então, o CFO ele começa a olhar para esse negócio, pô, legal, agora eu posso de fato rentabilizar isso aqui com um risco muito mais controlado para gerar valor para a empresa e não só olhando para a cadeia de clientes. Pô, perfeito. Assim, já indo para o nosso final aqui, acho que tem um ponto importante, que é como é que você enxerga esse futuro, né? Então, falando aqui, enfim, é claro, é um exercício um pouco, quando você tem mudança de paradigma, como esse é o caso da Duplicata, é difícil você enxergar muito longe, mas o que você já consegue enxergar dessa realidade das empresas que vocês acompanham dentro da V360, esse dia a dia? Que tipo de benefícios, assim, de longo prazo que você enxerga dentro desse cenário com a Duplicata? Legal. Bom, nessa apresentação que o Ricardo Barroso fez no nosso evento, ele falou um tema sobre o tema de ecossistema, que o Banco Central ele enxerga a Duplicata não como uma infraestrutura para um título de crédito, mas ele enxerga como um ecossistema de duplicatas, né? Então, assim como foi criado um ecossistema em relação ao recebível de cartão, a gente enxerga também no futuro, com esse negócio maduro, todo um ecossistema ao redor do modelo de duplicatas, tá? Então a gente vai ver várias fintechs sendo criadas para financiar essas duplicatas do lado, né, do fornecedor. A gente vai ver várias soluções de infraestrutura sendo criadas, além da infraestrutura óbvia da escrituradora, né? Então, o V360 é uma infraestrutura de conexão com o RP das empresas para aproveitar essa conexão e ajudar as empresas nesse sentido. Então, a gente tem um ecossistema para ser criado. E quando eu olho lá na frente, assim, com esse modelo plenamente em operação, eu vejo um negócio muito parecido e talvez mais avançado até porque a gente tem de recebível de cartão hoje em dia, né? Sei. Ou seja, eu acho que lá na frente, esse título, principalmente contra os grandes sacados, que tem um risco muito baixo, ele vai ser um título que já vai nascer cedido para alguém, porque o banco certamente vai colocar lá na letra miúda lá do contrato com o fornecedor que qualquer operação de crédito que ele faça, o fornecedor ele vai ceder essa agenda de duplicatas para o banco, né? E aí, enfim, o banco vai pré-gravamar essas duplicatas na escrituradora e quando essa duplicata nascer, ela já vai nascer cedida para alguém, né? E aí você começa a colocar as alternativas a esse modelo ao longo do tempo. Então, enfim, eu acho que um percentual muito maior do que esses 2,5 a 3 que vai ser negociado, então, no limite, muito próximo de 100%, né? Mas para isso acontecer, eu acho que vai ter que ser construída essa infraestrutura ao redor do tema, e a gente quer ser um desses agentes de infraestrutura, né? Ligando a economia real à escrituradora e ao, né, mercado financeiro, mercado de capitais. Mas eu vejo um futuro onde esse negócio vai virar quase uma bolsa, né? Onde o fornecedor ele tem a oportunidade de negociar esse negócio com quem ele quiser. Eventualmente, o acesso à agenda de recebíveis dele também vai ter um preço pro financiador, né? Assim como a manifestação, né, do sacado vai ter um preço, acho que o acesso à agenda de recebíveis também vai ter um preço. Então, assim, acho que todo esse ecossistema vai se regular de forma muito fluida para que a gente chegue muito próximo dos 100% das duplicatas negociadas. E quando eu digo negociadas, não só descontadas. Sendo dados em colateral, sendo dados em garantia. O próprio sacado pode criar produtos, por exemplo, aquele seguro que o sacado muitas vezes pede para o fornecedor, principalmente em grandes obras, em serviços que estejam de alto valor agregado, que o fornecedor tem que fazer um seguro, se der algum problema, o sacado está protegido, esse seguro eventualmente não vai ser mais necessário, porque você vai pegar
garantia em duplicata escritural. Então, assim, acho que tem vários produtos que vão surgir ao redor desse tema de duplicata escritural que vão dar muito benefício, que vão trazer vantagens para fornecedores, para pagadores e, obviamente, né, para o mercado financeiro. Perfeito. Você trouxe um ponto que a gente acredita bastante aqui, que é, dada a estruturação do ativo, né, você começa a ter uma certa criatividade em termos de modelos de negócio que podem ser feitos com ele, né? Exatamente. E você tem a entrada das grandes empresas, né, os grandes sacados, né, que no fim, às vezes, tem rates muito melhores do que até outras operações de mercado, né? Sim. Então, você começa a fazer com que esse ativo ele possa ser circulado e utilizado no mercado, diminuindo o risco sistêmico, né? Exatamente. Então, a gente tem essa visão, acho que o paralelo com o mercado de cartões, de fato, né, o mercado de cartões aí de arranjo de pagamento trouxe uma experiência para o mercado, tanto que hoje você vê, depois de 4 anos, né, aí de implantação da estrutura de cartões, uma série de modelos novos de negócios vem surgindo e a gente ali na CERC vê isso acontecendo, Sim. né, diariamente, novas fintechs, novas operações, a utilização dos dados, né, também acho que é um outro ponto fundamental, quer dizer, à medida que você tem esses dados estruturados e com track record dentro do ambiente de registro, você começa a disponibilizar esses dados para diminuir o risco de forma geral, né? E para não deixar de falar de AI, né, porque acho que em toda conversa hoje em dia a gente tem que falar de AI, mas eu acho que a combinação desses dados numa plataforma centralizada, que é a escrituradora, combinada com AI, com uma camada de AI por cima, esse negócio é explosivo por um bom sentido, né? Porque você cria uma inteligência de crédito que hoje não existe. Então, acho que esse viés de dados de duplicata, junto com o AI, acho que é um negócio bem, bem poderoso. E esse nível de automação, né, que a gente vem falando, né, das plataformas conectadas, já conversando entre si, sem intervenção de humanos ou processos paralelos, vai fazer com que essa escala atinja um nível que hoje a gente, né, nem viu. Tanto que é um desafio nosso, enquanto infraestrutura, é lidar com esse volume, né? Perfeito. Esse é um desafio porque vem aí um volume tanto transacional quanto de dados, né? Mudar a realidade. Quando a gente tiver algo parecido com uma bolsa de duplicata, que todo mundo possa operar, enfim, imagina o banco poder operar nessa bolsa, o fornecedor poder operar nessa bolsa e o sacado poder operar nessa bolsa, né? Ou seja, o sacado, na hora de comprar, escolher o que ele vai comprar com a tesouraria dele, né? Ele pode comprar um título, um LCI, uma LCA, né? Que agora, inclusive, vão ser taxados, então vão ficar mais caros. Ou ele pode comprar um título com seu próprio risco, né? Perfeito. Então, assim, acho que você cria uma alternativa até de investimento para o mercado muito concreta e muito sólida, principalmente as duplicatas contra os grandes sacados que, assim, vai ter um risco muito parecido com uma debênture de um grande sacado desse. Então, que é um negócio super líquido e com uma taxa muito atrativa. Então, acho que tem um futuro muito legal pela frente aí e a gente está muito animado com esse futuro. Massa, legal. Então, assim, já caminhando aqui para o fechamento aqui, acho que uma mensagem que eu queria trazer é que a duplicata escritural, apesar de ser uma exigência regulatória, mas ela traz uma janela de oportunidade muito grande, Sim. né? Para a gente, né, para as nossas empresas que estão envolvidas de fato, nessa jornada, é um momento ímpar, né? Sim. Então, aqui fica, né, um recado para todos, né, que estão envolvidos também nessa jornada, nos procurarem aqui, porque, enfim, a gente tá super aberto, né, para conversar, para buscar caminhos, para entender cases, né? Então, acho que esse é um ponto importante aqui. E queria te deixar aberto aqui para você mandar uma mensagem, enfim, uma mensagem final aqui da V360. Se você quiser, fica à vontade aí para Legal. Eu mensagem. acho que a mensagem principal nesse momento, até no sentido de educação que a gente comentou, é o senso de urgência, né? Então, eu lembro que o último slide do Ricardo Barroso lá no nosso evento, ele trazia 2 frases que para mim foram emblemáticas, grifadas de vermelho, assim, né? Primeiro, duplicata escritural é inexorável, né? Que é uma palavra até que a gente vê pouco, e a outra é que as empresas vão ter que se adaptar.
E eu acho que a forma como foi feito, né, o Banco Central, obviamente, que ele não tem, ele não normatiza o que as empresas fazem, mas como foi passada uma lei no Congresso em 2018 e, né, todas as empresas estão sujeitas a essa lei, é, e, e elas não sabem disso no geral, né? Eu acho que esse senso de urgência para entender que as duplicatas contra as empresas vão começar a ser escrituradas no máximo em novembro de 2025, e muitas vezes as empresas não têm orçamento para tratar disso esse ano, não têm orçamento para adequar sistemas, etc. Eu acho que talvez seja a mensagem mais importante, assim, para que as empresas de fato olhem esse negócio com um senso de urgência, tanto do viés regulatório quanto do viés de oportunidade. Então, as empresas que de fato quiserem olhar esse negócio como uma oportunidade de rentabilizar melhor o seu caixa, ou, né, muita empresa B2B, ela é B2B dos dois lados. Então, ela tem a sua cadeia de fornecedores, mas também tem a sua cadeia de clientes B2B. Então, assim, acho que entender o modelo de duplicata dos dois lados, como fornecedor e como cliente, né? E como é que elas podem não só se preparar regulatoriamente para isso, mas também extrair valor disso, criar novas oportunidades, eu acho que é bem urgente. Então, acho que essas conversas com o CERC, com o V360, com outras empresas, né, que estão conectadas nesse ecossistema e criando oportunidades, acho que é importante. Perfeito. Isaías, obrigado aqui pela parceria, né? Já estamos aí um tempo na nossa parceria. Obrigado pela troca aqui. Você aí que nos ouviu, quiser saber mais, pode procurar a V360, a CERC, nos chame para conversar aí, que a gente tem muitos cases já, a gente já está super avançado em algumas soluções, então a gente fica aqui à disposição. Isaías, obrigado. Valeu, obrigadão. Valeu.